Você já se pegou se perguntando por que algumas pessoas olham para você por mais tempo do que o normal? Ou por que desconhecidos sorriem quando passam por você na rua? Talvez você pense que é coincidência, mas e se, na verdade, esses pequenos sinais estivessem dizendo algo que você não consegue enxergar? A verdade é que muitas vezes somos os últimos a perceber o próprio brilho. Quando se trata de atratividade, não estamos falando apenas de aparência, mas de algo muito mais profundo, que se revela em gestos, energia, presença e até mesmo no silêncio. É como um espelho oculto que os outros veem, mas você ainda não descobriu. Hoje vamos revelar os sinais invisíveis que apontam que você é muito mais atraente do que imagina. E se ao final você se reconhecer em mais de um deles, não esqueça de comentar: eu reconheço meu valor invisível. Na psicologia analítica de Carl Jung, a percepção da própria atratividade vai muito além dos padrões convencionais impostos pela sociedade. Jung nos convida a olhar para a totalidade do ser humano, integrando aspectos inconscientes que moldam como nos enxergamos e como somos percebidos pelo outro. A atração, nesse contexto, está profundamente ligada ao processo de individuação, o caminho de tornar-se quem se é de forma íntegra, unificando luz e sombra dentro de si. Um dos conceitos centrais aqui é a sombra, que representa todas as partes de nós que foram reprimidas, esquecidas ou negadas. Muitas vezes a insegurança sobre a própria beleza ou valor está escondida nessa sombra. Quando alguém começa a reconhecer os próprios traços únicos, mesmo os considerados imperfeitos, há uma mudança energética que os outros sentem. É aí que surgem os sinais sutis da atratividade verdadeira. Outro ponto fundamental é a projeção. Frequentemente projetamos nos outros aquilo que não reconhecemos em nós. Se você vive admirando a beleza, o carisma ou a presença de alguém, é possível que esteja vendo espelhos do que você mesmo tem, mas ainda não aceita. A integração dos aspectos femininos e masculinos internos também influencia diretamente como nos expressamos no mundo. Um equilíbrio entre força e sensibilidade que naturalmente atrai os outros. Portanto, a verdadeira atratividade junguiana não está nos olhos de quem vê, mas no olhar de quem se aceita. Quanto mais você se aproxima da sua essência, mais emana um magnetismo que transcende a lógica. Esses 12 sinais não são truques sociais, mas reflexos do seu inconsciente emergindo à consciência. Muitas pessoas caminham pela vida sem se darem conta do impacto que causam no ambiente ao seu redor. Elas se olham no espelho e enxergam somente o que aprenderam a julgar como aceitável ou bonito. Esse filtro de percepção é construído desde a infância, alimentado por padrões externos e reforçado por experiências emocionais que moldam a autoimagem. No entanto, segundo Carl Jung, o que vemos de nós mesmos é apenas uma parte da verdade. Existe um território oculto no inconsciente, a sombra, que abriga justamente o que não conseguimos enxergar, inclusive a nossa própria atratividade. A sombra não é apenas composta por traços negativos ou comportamentos reprimidos. Ela guarda também qualidades esquecidas, talentos não reconhecidos e uma beleza que não se encaixa nos moldes tradicionais, mas que pulsa no inconsciente, querendo ser revelada. A maneira como nos sentimos sobre nossa aparência ou presença está profundamente relacionada ao quanto conseguimos integrar essa sombra à nossa consciência. Muitas pessoas que se consideram comuns ou sem graça carregam, na verdade, uma intensidade e um carisma que os outros percebem claramente, mas elas mesmas não conseguem acessar isso porque está projetado na sombra. O que acontece, então, é uma dissonância entre o que a pessoa emana e o que ela acredita ser. Ela pode receber olhares, elogios, gestos de atenção, sinais claros de que sua energia a atrai, mas seu ego, condicionado por críticas e inseguranças, invalida tudo isso. Essa discrepância é o que chamamos de autopercepção distorcida. O eu consciente está desconectado do eu verdadeiro e por isso não consegue reconhecer seu próprio valor. A pessoa, em essência, se torna invisível para si mesma. Jung afirmava que a individuação, o processo de se tornar quem realmente se é, depende da coragem de olhar para dentro e acolher as partes rejeitadas de si. Isso inclui aceitar que somos, sim, atraentes,
desejáveis, interessantes. Mas essa aceitação não nasce do narcisismo nem da vaidade superficial. Ela emerge de uma reconexão com o inconsciente, onde nossa verdadeira imagem está preservada, esperando ser reconhecida. Quando começamos a integrar esses aspectos esquecidos ou rejeitados, a autopercepção começa a mudar, e com ela, o modo como nos posicionamos no mundo. Curiosamente, essa transformação interna impacta diretamente a forma como os outros nos percebem. Não porque ficamos mais bonitos, mas porque a energia muda. Há uma confiança silenciosa que emana de quem aceita sua sombra. Há um brilho nos olhos de quem parou de lutar contra a própria imagem. Esse magnetismo é sutil, mas poderoso. Ele transcende a aparência física e alcança uma dimensão arquetípica, porque tocar a sombra é tocar o mistério, e o mistério sempre atrai. A autopercepção distorcida, portanto, não é uma falha pessoal, mas um sintoma de separação entre consciência e inconsciente. Enquanto essa ponte não for construída, continuaremos a duvidar daquilo que os outros já sabem, que somos atraentes de uma forma única, irreproduzível, real. Integrar a sombra é devolver a nós mesmos o direito de sermos vistos por inteiro, inclusive pelos nossos próprios olhos. Vivemos num mundo de espelhos, embora raramente tenhamos consciência disso. Para Carl Jung, os encontros humanos são arenas simbólicas, onde projetamos partes não reconhecidas de nós mesmos nos outros. Isso inclui tanto o que admiramos quanto o que rejeitamos. E quando se trata de atratividade, essa dinâmica é ainda mais intensa e reveladora. A maneira como percebemos o outro muitas vezes diz mais sobre nós do que sobre ele. E, surpreendentemente, os sinais de que somos atraentes estão muitas vezes escondidos na forma como os outros reagem à nossa presença, mesmo quando nós mesmos não conseguimos enxergar isso. A projeção é um dos conceitos mais fascinantes da psicologia analítica. Ela ocorre quando transferimos para o outro qualidades, desejos ou medos que não conseguimos assumir conscientemente. Quando você acha alguém incrivelmente carismático, bonito ou encantador, pode estar projetando aspectos seus que ainda não foram integrados. E o mesmo acontece no sentido inverso. Quando alguém demonstra interesse por você de forma inesperada, é possível que esteja percebendo qualidades que você próprio ainda não reconhece. Essa dança de projeções cria um campo simbólico onde a verdade subjetiva se revela. Se você atrai olhares constantes, se pessoas se aproximam com curiosidade, ou se recebem você com uma intensidade emocional inesperada, isso pode indicar que há algo em você que ativa o inconsciente coletivo ao seu redor. Não é apenas o seu sorriso, sua roupa ou seu tom de voz. É uma frequência simbólica que comunica mais do que palavras. Comunica presença, profundidade, singularidade. E o que torna isso mais interessante é que quanto menos você reconhece esse brilho, mais os outros parecem enxergá-lo, justamente porque ele opera a partir do inconsciente, onde mora o mistério da verdadeira atração. Muitas pessoas ignoram esses sinais. Acham que se trata de educação, coincidência ou mera simpatia. Mas quando olhamos sob a lente junguiana, percebemos que esses encontros têm significado. Eles são convites à integração. O outro está mostrando com sua reação algo que você precisa ver em si mesmo. Quando alguém te admira com sinceridade, está revelando um espelho, uma parte bela, viva e vibrante que você talvez tenha negado por muito tempo. A recusa em aceitar esses reflexos é uma forma de manter a sombra no escuro, e, com ela, todo o potencial que ela guarda. É por isso que prestar atenção às reações alheias não deve ser confundido com vaidade, mas com autoconhecimento. Observar como as pessoas nos olham, como se aproximam, como se sentem ao nosso redor é uma ferramenta poderosa para perceber o que estamos projetando e, sobretudo, o que estamos reprimindo. Se repetidamente as pessoas dizem que você tem algo especial, um jeito cativante, um não sei o quê, isso não é um delírio coletivo. É a verdade tentando emergir pela boca do outro. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. E isso também vale para tudo o que nos encanta. A atração é um fenômeno que não depende só da aparência, mas da integração entre o que é consciente e o que é inconsciente. Pessoas atraentes, no sentido simbólico,
são aquelas que estão em sintonia com o seu próprio mundo interior. E mesmo que não se vejam assim, essa sintonia é percebida pelos outros e refletida nas suas atitudes. Portanto, quando você se deparar com alguém que parece enxergar mais beleza em você do que você mesmo consegue ver, não rejeite isso como exagero ou ilusão. Encare como uma oportunidade de autoconhecimento. Esse olhar é um portal. Ele revela o que você ainda não teve coragem de acolher. Ele aponta com gentileza ou intensidade para uma verdade que vive em silêncio dentro de você. E quando finalmente for integrada, mudará para sempre a forma como você se vê e como caminha pelo mundo. Quando falamos em atratividade, a mente coletiva tende a associar imediatamente a aparência física, traços simétricos, corpo esculpido, vestuário estiloso. Mas há um universo muito mais sutil e profundo por trás do que realmente atrai as pessoas. Segundo a psicologia analítica, a verdadeira atratividade é um reflexo da energia psíquica em movimento, algo que escapa à racionalização e se manifesta em comportamentos, gestos e sinais sociais discretos, porém poderosos. É o inconsciente se comunicando por meio da linguagem do corpo, da presença e da vibração. Um dos primeiros sinais de que você é mais atraente do que imagina está na forma como as pessoas respondem à sua presença. Muitas vezes, sem perceber, você provoca reações de atenção, curiosidade e abertura simplesmente ao entrar em um ambiente. Isso não acontece por acaso. Há uma energia que emana do seu inconsciente, resultado de processos internos, vivências e da maneira como você lida com suas emoções e com sua verdade, que se torna perceptível mesmo antes de qualquer palavra ser dita. Essa energia é a sua psique, projetando-se no campo coletivo. Outro sinal comportamental vem da frequência com que as pessoas buscam seu contato visual. Quando alguém é magneticamente atraente, o olhar do outro se fixa não apenas por desejo, mas por uma sensação inexplicável de reconhecimento. Isso ocorre porque sua presença ativa algo dentro do outro, como se evocasse uma lembrança esquecida ou uma sensação de segurança e familiaridade. Esse tipo de troca está além do consciente. É uma linguagem silenciosa de alma para alma. Também é comum que pessoas atraentes no plano simbólico recebam confissões, desabafos e confidências inesperadas. Você pode perceber que, mesmo sem provocar, pessoas se sentem à vontade para abrir suas emoções diante de você. Isso não é apenas uma questão de empatia, é um reflexo da sua energia integradora. Segundo Jung, quanto mais alguém caminha no processo de individuação, unindo os opostos dentro de si, mais se torna um canal de cura para os outros. A atratividade, então, não é apenas sedução, é uma convocação inconsciente à transformação. O toque também tem um papel simbólico nesse campo. Pessoas atraentes energeticamente costumam ser tocadas com mais frequência. Toques sutis no braço, no ombro, no comprimento. Esses gestos não são necessariamente conscientes, mas expressam o desejo de conexão. Jung dizia que o corpo é uma extensão do inconsciente, e nesse sentido esses toques indicam que há algo em você que instintivamente chama o outro para mais perto. O corpo do outro responde antes que a mente racional compreenda. Outro aspecto poderoso é a forma como as pessoas lembram de você. Mesmo que o contato tenha sido breve, é comum que você fique na memória dos outros de maneira intensa. Isso pode se manifestar em reencontros inesperados, mensagens aleatórias de pessoas com quem você mal conversou ou lembranças recorrentes que alguém relata ter de você. Esse fenômeno ocorre porque sua presença tocou algo arquetípico, uma camada profunda do inconsciente coletivo que reconhece a sua individualidade como algo significativo. Esses sinais sociais e comportamentais são, muitas vezes, ignorados por quem os emite. A tendência é minimizar ou racionalizar. A pessoa só foi educada. Deve ter sido coincidência. Talvez eu esteja imaginando coisas. Mas sob a ótica junguiana, esses encontros têm um simbolismo que vai além do imediato. São mensagens do inconsciente dizendo: você está sendo visto, sentido, desejado, mesmo que ainda não tenha se reconhecido por completo. Essa atração invisível é, muitas vezes, uma consequência direta do trabalho interior. Quanto mais você aceita suas contradições, integra suas feridas,
acolhe sua história, mais essa energia começa a circular de forma natural e contagiante. Pessoas que passaram por processos de dor e renascimento e conseguiram se manter fiéis à sua essência, exalam algo que é impossível de fabricar. E é isso que realmente atrai: verdade, inteireza, presença. Se você se reconhece nesses sinais, talvez seja a hora de abandonar a velha narrativa de invisibilidade e começar a honrar o campo magnético que você naturalmente carrega. Afinal, o que atrai não é o que você mostra, mas o que você é, mesmo quando ainda não sabe. O verdadeiro magnetismo pessoal não nasce do esforço para agradar, nem da tentativa de seguir modelos de beleza impostos. Ele emerge de dentro, como um campo energético harmonioso que irradia presença. Na psicologia analítica de Jung, esse magnetismo está profundamente ligado à integração dos arquétipos do masculino e do feminino internos, chamados de ânimos e ânima. São energias complementares que todos possuímos, independentemente do sexo biológico, e que, quando equilibradas, geram uma atratividade que transcende estereótipos e toca o inconsciente coletivo de maneira poderosa. Durante grande parte da vida, muitas pessoas operam a partir de uma dessas polaridades, reprimindo ou distorcendo a outra. Homens podem crescer desconectados de sua sensibilidade, temendo parecer frágeis. Mulheres, por sua vez, podem ser condicionadas a esconder sua assertividade e iniciativa para não desafiar normas sociais. Essa repressão fragmenta a psique e reduz a intensidade do campo magnético pessoal. Jung ensina que o processo de individuação passa necessariamente por esse reencontro interno, reconhecer e integrar a polaridade oposta dentro de si. Quando o feminino interno, relacionado à intuição, receptividade, sensibilidade e cuidado, é acolhido por alguém que já desenvolveu bem o aspecto racional e lógico, nasce um tipo de sabedoria suave que atrai naturalmente. Da mesma forma, quando o masculino interno, ligado à ação, decisão, estrutura e foco, é reconhecido por alguém que vive em contato com a emoção e a conexão, surge uma força serena, capaz de inspirar confiança e respeito. A combinação dessas forças operando em harmonia cria uma presença equilibrada, íntegra e profundamente cativante. Esse equilíbrio reflete-se em cada gesto, cada olhar, cada palavra dita ou não dita. A pessoa que integrou esses aspectos torna-se centrada, estável e espontânea ao mesmo tempo. Não precisa forçar sorrisos, nem buscar validação. Sua segurança não é agressiva e sua vulnerabilidade não é fragilidade. É alguém que carrega dentro de si uma dança simbólica de forças que normalmente são vistas como opostas, mas que, quando unidas, revelam o que há de mais magnético no ser humano: inteireza. A integração do animus e da ânima também transforma a forma como nos relacionamos. Quando há esse equilíbrio, deixamos de buscar fora o que sentimos falta dentro. Não precisamos mais de alguém para nos completar, mas para compartilhar. E essa autossuficiência emocional, paradoxalmente, atrai muito mais. As pessoas sentem que há espaço para serem elas mesmas perto de quem já está em paz com sua dualidade. Isso cria conexões autênticas e uma atração que nasce do reconhecimento mútuo da completude. Esse magnetismo não está nas roupas que se vestem, nem no corpo que se exibe. Está na energia que se transmite, uma energia que não grita, mas chama, que não implora, mas convida, que não seduz, mas revela. Pessoas que integram suas polaridades não seguem tendências, elas criam presença. E essa presença é o que os outros sentem quando, sem entender por quê, se sentem atraídos, comovidos ou impactados por alguém que, aos olhos superficiais, parece comum. O trabalho de integração é profundo e contínuo. Envolve confrontar feridas, resgatar partes reprimidas, reavaliar crenças herdadas sobre o que é ser homem, mulher, forte ou sensível. É um processo que exige coragem, mas que recompensa com um tipo de beleza que não se apaga com o tempo. É a beleza da alma visível, da energia viva, do ser em paz consigo mesmo. E essa é, talvez, a forma mais duradoura e irresistível de atratividade. Ao observar os sinais que o mundo te dá, olhares, palavras, aproximações espontâneas,
Perceba se eles não estão te convidando a enxergar esse equilíbrio já em formação dentro de você. Talvez seu magnetismo não esteja vindo do que você faz, mas do que você está se tornando. E isso é algo que nenhum espelho comum pode refletir. Apenas o espelho simbólico dos encontros, dos gestos e das emoções despertadas ao seu redor. À medida que avançamos por essa jornada simbólica, talvez você tenha começado a perceber algo essencial. A sua atratividade nunca esteve ausente, apenas não era plenamente vista por você. A beleza mais impactante não está nos traços evidentes, mas nos aspectos integrados da alma. É na reconciliação com a sombra, na aceitação das projeções, na escuta dos sinais sociais e no equilíbrio entre o masculino e o feminino interiores que reside o verdadeiro magnetismo. Você não precisa ser lembrado de como se parecer, mas de quem você é por inteiro. O mundo reage à sua energia interna, ao seu processo de individuação, ao seu reencontro com o que foi esquecido. Quando você reconhece esse poder silencioso que sempre esteve em você, tudo ao seu redor começa a refletir essa nova imagem. Se essa mensagem tocou algo profundo em você, inscreva-se agora no canal para continuar explorando temas que despertam a consciência e expandem sua jornada interior. E não deixe de assistir ao vídeo sugerido na tela. Ele é o próximo passo no caminho do autoconhecimento. Lembre-se, sua presença é valiosa, seu olhar carrega verdades e sua energia fala antes mesmo das palavras. Você é, sim, muito mais atraente do que imagina.